queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje, então, nós vamos falar sobre a adição e a subtração de números inteiros. Na aula passada, nós trabalhamos com o conjunto dos números inteiros. Eu apresentei para vocês qual que é a característica desse conjunto e quais são os seus subconjuntos. Então, hoje, a gente vai falar sobre as operações com esses números inteiros. Lembrem-se, os números inteiros são todos os nossos números naturais positivos e os nossos números inteiros negativos, incluindo o zero. Com esses números, então, vamos ver quais são as regras para a gente somar e subtrair. Acompanha comigo. Primeiro, começando aí com a adição. Para melhor entendimento, então, desta operação, associaremos aos números inteiros positivos a ideia de ganhar e aos números inteiros negativos a ideia de perder. Então, tem aí 1, ganhar 5 mais ganhar 3. Então, seria a mesma coisa que pegar 1 mais 5 positivo e somar com o mais 3 positivo. 5 mais 3, mais 8. Situação de número 2. Tenho aí a ideia de perder 3 e perder 4. Então, seria menos 3 mais o menos 4. Como é que faz isso? Vou só puxar uma setinha aqui para vocês entenderem. Tenho aí o menos 3, aqui eu vou fazer o joguinho de sinal. Mais com menos, menos, então fica menos 4. Tira esse menos 3 do parênteses, então fica menos 3 com menos 4. Como os sinais eles são iguais, você vai somar e conservar o seu sinal. Então fica 7, conservar no sinal de negativo. A mesma coisa você faz aí na situação 3. Eu tenho ganhar 8, perder 5. Então eu tenho mais 8 mais menos 5. Faz o joguinho de sinal, sinais diferentes menos. Então fica 8 menos 5 nesse caso, que dá então 3 positivo. A quarta situação, eu tenho aí então perder 8 e ganhar 5. Então ficaria menos 8 mais 5. Fazendo o joguinho de sinal aqui fica mais, então fica menos 8 mais 5. Como os sinais são diferentes, você subtrai. 8 menos 5, 3, e sempre conserva o sinal do maior número, ou seja, menos 3. Então, essa é a ideia de somar números inteiros. Vejam, então, quando eu somo números inteiros, às vezes eu realmente irei adicionar, eu irei somar. Mas, às vezes, quando os meus sinais forem diferentes, em vez de somar, eu vou subtrair, ok? Tranquilo? Então, bora continuar entendendo essa adição. O sinal mais antes do número positivo, ele pode ser até dispensado. Mas o sinal menos, antes do número negativo, ele nunca pode ser dispensado. O que ele está dizendo, então? Que quando eu quero escrever um número positivo, o sinal de mais, ele pode ou não aparecer. Por exemplo, eu posso escrever mais 1 ou simplesmente 1. Eu posso escrever mais 5 ou simplesmente 5. E assim sucessivamente, tá? Agora, já o sinal negativo, eu não posso eliminar o sinal nunca. O sinal faz parte dele, né? Então, por exemplo, o menos 7, ele tem que continuar menos 7. O menos 101, ele tem que continuar menos 101, ok? Essa é uma ideia importante aí para a nossa adição. Vamos agora entender como é que a gente vai fazer uma subtração. Acompanha comigo. Subtração, então, de números naturais, de números inteiros, desculpa. A subtração é empregada quando nós precisamos tirar uma quantidade de outra quantidade. Temos, então, duas quantidades e queremos saber quanto uma delas tem a mais do que a outra. Ou então, quando nós temos duas quantidades e queremos saber quanto falta a uma delas para atingir a outra. Então, essas são ideias que vocês provavelmente já viram aí na matemática, né? Primeiro, a ideia de tirar uma quantidade de outra. Segundo, é quando nós temos duas quantidades e a gente quer saber quanto uma delas tem a mais do que a outra. E a terceira é quando nós temos essas duas quantidades e queremos saber quanto é que falta a uma delas para atingir a outra. Toda vez que aparecer ideias deste tipo, o que você vai ter que pensar então?
na sua operação de subtração, ok? Tranquilo? Então, bora lá. A subtração, então, pessoal, é a operação inversa da adição, certo? Assim como na multiplicação, a operação inversa é a divisão, a subtração é a operação inversa da adição. Considere, então, as seguintes situações. Vamos começar com a situação de número 1. Na segunda-feira, a temperatura de Monte Sião passou de mais 3 graus para mais 6 graus. Qual foi a variação da temperatura? Vamos, então, analisar aí junto comigo. Esse fato ele pode ser representado por uma subtração. Quando a gente falar de variação, também estamos falando de subtração. Então, antes, a temperatura era mais 6, menos a temperatura, a que ficou depois, né, com a que ficou antes, que era mais 3. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro, você vai fazer aí um joguinho de sinal. Sinais diferentes, menos, e tira esse aqui do parêntese. Então, fica mais 6 menos 3. Como os sinais são diferentes, você vai subtrair e conservar sempre o sinal do maior. 6 menos 3 é 3. O maior número é o 6 e o sinal dele é positivo. Por isso, então, que o nosso resultado é mais 3. Certinho? Então, nesse caso, nós falamos de variação de temperatura. Quando eu quero, então, descobrir uma variação, eu também vou utilizar a operação aí de subtração. Fechado? Tranquilo? Lembrando sempre de fazer joguinhos de sinais. E a ideia é bem simples. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. E sempre conservando o sinal do maior. Fechou? Então, vamos para a nossa situação aí de número 2. Acompanha comigo. Situação de número 2 diz o seguinte. Na terça-feira, a temperatura de Monte Sião durante o dia era de mais 6 graus. À noite, a temperatura baixou de 3 graus. Qual a temperatura registrada na noite de terça-feira? Então, vamos escrever essa situação. Então, antes era mais 6 e eu vou agora fazer uma adição, né? Somar ao que baixou, que é o menos 3. Vejam, então, que o resultado vai continuar o mesmo. E se nós compararmos as duas igualdades, tanto da situação de número 1 quanto da situação de número 2, nós vamos verificar que se a gente fizer mais 6 menos mais 3 ou mais 6 mais menos 3, vai dar o mesmo resultado. Ou seja, essas situações aqui, elas são iguais. Eu só inverti sinal. Aqui ficou menos mais, aqui ficou mais e menos. Mas o resultado vai continuar o mesmo. Temos, então, que mais 6 menos mais 3 é igual a mais 6 mais menos 3 e dá mais 3. Mas se a gente fizer 3 menos mais 6 é igual a mais 3 mais menos 6, mas agora o resultado vai dar diferente, que é menos 3. E se fizermos menos 6 menos menos 3, vai ser igual a menos 6 mais 3, que vai dar o mesmo resultado do de cima, menos 3. Ok? São apenas relações de joguinhos de sinais, tá? Mas é só vocês lembrarem, a ideia é a mesma, tá? Sinais iguais, mais, sinais diferentes, menos. Isso na adição e na subtração, tá, gente? E sempre conservando o sinal do maior. Essa é a regra, beleza? Então, bora continuar. Daí, nós podemos afirmar o seguinte, ou seja, vamos generalizar, então, tudo isso que a gente viu. Subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. E lembrem-se, qual que é a ideia de oposto? A ideia de oposto é o mesmo número, só que com sinal trocado. Oposto de 50 é menos 50. Oposto de menos 32 é 32. Oposto de menos 1 é 1, beleza? Só quem não tem oposto ou simétrico é o nosso número 0, mas todos os outros números inteiros têm. Então, vamos lembrar, para a gente somar ou subtrair números inteiros, a única regra que vocês devem lembrar sempre é que a ideia de ganhar é a ideia de somar, a ideia de perder é a ideia de subtrair. E aí, para a gente fazer essas adições e subtrações, algumas regras devem ficar claras. Quais são as regras? Sinais iguais, eu vou somar. Pode ser menos com menos, mais com mais.
Se os sinais forem iguais, você vai somar. Agora, se os sinais forem diferentes, você vai subtrair, ou seja, menos com mais com menos. Sinais diferentes você subtrai. E eu sempre vou conservar o sinal do maior. Como assim do maior? Do maior número que está colocado ali no cálculo. Então, eu sempre vou olhar qual que é o sinal do maior número do cálculo e esse, então, vai ser o sinal da sua resposta. Bem tranquilo. Conseguiram, então, compreender essa ideia de somar e subtrair os números inteiros? Sim? Tranquilo? Então, gente, fechando aí, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!